Nesse trabalho, nós iremos falar sobre a propagação e o plantio do café. As mudas são feitas em viveiros com cobertura que dão cerca de 40 a 50% de sombra. Para as mudas de 6 meses, se usam saquinhos plásticos com 11 por 20 por 0,006 centímetros e para mudas de 1 ano, é usado saquinhos de 14 por 26 por 0,008 centímetros. Os saquinhos são cheios com mistura de solo, matéria orgânica e adubos químicos. O substrato ele deve ser tratado com brometo de metila para combater principalmente os nematóides. A semeadura ela pode ser feita de 3 modos: direto nos saquinhos, em germinadores de areia e sementes pré-germinadas. Semeadura direta e indireta. Basicamente, existem duas formas para a produção de muda em saquinhos: a semeadura direta e a indireta. Na semeadura direta, a semente é depositada diretamente nos saquinhos. As vantagens em relação ao modo indireto são menor necessidade de mão de obra especializada, menor possibilidade de danos no sistema radicular e menor gasto com germinadores e transplante. Na semeadura indireta, a semente é plantada em germinadores com areia, para posteriormente ser transplantada nos saquinhos. As vantagens são maior uniformidade das mudas, menor necessidade inicial de irrigação, maior tempo disponível para enchimento dos saquinhos, seleção de plântulas sem problemas de raiz, maior quantidade de mudas por quilo de semente, facilidade de emergência de sementes pela não ocorrência da crosta superficial em solo argiloso. E as mudas provenientes do transplante, elas apresentam percentual de planta com menor problema de raiz, em comparação ao plantio direto, já que nesse sistema não é possível a eliminação das plântulas com sistema radicular deficiente. O sistema intermediário entre os dois é o plantio feito com sementes pré-germinadas. Nesse sistema, as sementes são colocadas para germinar entre sacos de estopas cobertos com areia, o que permite observar a germinação. Quando a semente dá início à germinação, ou seja, começar a emitir a radícula, é feito o plantio nos saquinhos. Com esse sistema, é possível conseguir mais uniformidade de mudas sem que seja necessário o transplante. O plantio. Antes de ir a campo, as mudas devem ser classificadas, separando e reencanteirando as menos desenvolvidas para tratamento e posterior aproveitamento. O estágio ideal para o plantio a campo são quando as mudas estiverem com 4 a 6 pares de folhas. Estágios mais avançados poderão provocar maior dificuldade de pegamento e desenvolvimento, já que a maior quantidade de folhas não é compensada pelas raízes, as quais estão limitadas pelo saquinho. Produção de enxertos. As mudas de café enxertadas são importantes para plantios em áreas com problemas de nematóide, especialmente nas áreas com infestação por Meloidogine incógnita, que apresenta danos muito graves, podendo ser útil também no controle de Meloidogine exígua, pela sua ampla distribuição nas regiões cafeeiras. O método usual de enxertia em mudas de café é por garfagem em cunha, com mudas no estágio de palito de fósforo, exigindo muito trabalho e habilidade do enxertador, com cuidados especiais de manter as mudas em ambiente úmido para um bom pegamento. Outra técnica é a encostia. Nas sacolinhas usuais, com substrato, são semeadas 2 sementes próximas, uma da variedade que será o enxerto e a outra do porta-enxerto. Por exemplo, uma de catuai e outra do robusta. Quando as mudinhas atingirem o estágio da primeira ao segundo par de folhas, com um caule já lenhoso, faz-se a encostia das 2 mudinhas. Bom, o plantio ele é indicado de 2 maneiras. Ele pode ser um sistema de livre crescimento ou ele pode ser um sistema adensado. Esse sistema adensado ele proporciona
maior produção por área. Há mais limitação para tratos culturais mecanizados. E a partir de certa idade, a lavoura ela necessita de poda, ou ela vai ter algumas ruas eliminadas, devido ao fechamento das árvores. Preparo das covas. O terreno é sulcado no espaçamento que será usado. Nos sulcos, marcam-se as covas nas distâncias desejadas. Modo, época de plantio e tipo de muda. O plantio ele deve ser efetuado no período chuvoso com solo úmido. Dependendo do número de mudas a serem plantadas nas covas, abre-se uma ou duas covetas, distanciadas em torno de 15 a 20 centímetros uma da outra. Retiram-se os recipientes das mudas e plantam ao nível do solo. Utilizam-se mudas bem acostumadas com o sol, com 5 pares de folhas, colocando-se na mesma cova, mudas do mesmo tamanho.